Boa tarde, gente. Eu sou o professor Basílio, do canal Historiano. Desde já eu já peço para você, curte e compartilha nossos vídeos, colabora com o nosso projeto. Hoje nós vamos ter uma aula sobre Revolução Francesa, a grande revolução, o marco na política ocidental, o que transformou o mundo, o que construiu e deu as bases do nosso mundo. Pessoal, a Revolução Francesa representa a queda do antigo regime e a ascensão da burguesia ao poder. Pessoal, o conceito de antigo regime é fundamental. O antigo regime é caracterizado por duas coisas: pelo absolutismo e pelo mercantilismo. Nós vamos fazer videoaulas para aprofundar esses conceitos, mas eu vou antecipar para que você consiga compreender o processo revolucionário. O que é o absolutismo? O absolutismo é o regime político em que os poderes estão concentrados na pessoa do rei. O rei tem todo o poder e toda a autoridade, o rei faz exatamente o que ele quiser. O rei não tem nenhuma forma de controle sobre o seu poder. O rei faz absolutamente tudo o que lhe der na telha. Pessoal, este rei, que é a própria lei, que é a execução da lei e que é a justiça, ele também interfere na economia, por meio de monopólios, por meio de companhias de comércio. A economia não é livre, não existe livre mercado. O rei controla e interfere na economia. Pessoal, um dado fundamental também é como era a sociedade francesa nas vésperas da Revolução. Ela ainda era uma sociedade que guardava traços do feudalismo. Era uma sociedade estamental, uma sociedade dividida em ordens. O primeiro estado, o clero, os que oram. O segundo estado, a nobreza, que luta. Na verdade, ela não lutava mais, ela estava em Versalhes só fazendo banquetes e festas e bacanais. Mas enfim, pessoal, o primeiro e o segundo estado eram naturalmente superiores. Eles eram elevados, eles não trabalhavam e não pagavam impostos. E quem é que pagava imposto para sustentar toda essa bagunça? O terceiro estado. O terceiro estado representava 95% da população da França. Era sobre os ombros do terceiro estado que estava todo o ônus, toda a carga tributária. O terceiro estado sustentava a França. E quem é que fazia parte do terceiro estado? Sobretudo três grupos sociais. Os camponeses, que ainda estavam presos à terra, naqueles laços feudais. Quem fazia parte do terceiro estado? Os sans-culottes, os trabalhadores urbanos. Você deve estar na sua casa perguntando: professor, mas o que é sans-culotte? Para a gente explicar o que é sans-culotte, a gente precisa entender o que é culotte. Culotte é uma roupa da nobreza francesa, uma coisa de pompa, uma roupa como o nosso terno e gravata hoje. Então, os sans-culottes são as pessoas que não têm culotte, são as pessoas que andam maltrapilhas, andam mal vestidas, são os pobres das cidades. Pessoal, mas além de camponeses e além de sans-culottes, o terceiro estado tem em si a burguesia. Essa classe fundamental para a idade moderna e para a idade contemporânea. São os grandes comerciantes, são os homens do dinheiro, são os homens das trocas comerciais, são os homens da acumulação. Pessoal, a burguesia estava no terceiro estado. Isso significa que ter dinheiro nessa sociedade não basta. Porque essa não é uma sociedade em que todas as pessoas são iguais. As pessoas são naturalmente diferentes. O primeiro e o segundo estado são naturalmente diferentes. Eles são vistos como seres superiores. Sobre eles existe uma lei especial. Eles é que detêm todo o controle jurídico político. A burguesia detém dinheiro, mas não detém poder político. E pessoal, essa é uma das causas fundamentais da Revolução Francesa. A burguesia foi crescendo e foi crescendo durante a Idade Moderna, mas não obteve poder político. Pessoal, a Revolução Francesa é o processo revolucionário pelo qual a burguesia vai buscar o poder político. Ela que já detém o poder econômico deseja definir os rumos do Estado. E pessoal, qual é a base ideológica disso? É baseado em quê? É pensando em quê que a burguesia deseja tomar o poder? Aqui está a resposta. O Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico que deu as bases ideológicas para a burguesia tomar o poder. Pessoal, alguns autores iluministas são fundamentais. Por exemplo, o senhor Jean-Jacques Rousseau. O que é que Rousseau falou? Rousseau falou que todos os homens são iguais perante a lei, porque todos os homens são livres. Se todos os homens são livres e são iguais,
Estes homens devem fazer um contrato social entre si. Um contrato social que seria a lei. Se a lei seria definida pelos homens, o rei já não tem mais poder absoluto. Pessoal, o segundo nome fundamental do iluminismo se chama Voltaire. Voltaire era um grande divulgador das ideias iluministas. Ele era profundamente antimonarquista e anticlerical. Voltaire falava que o sonho dele era que o último papa fosse enforcado nas vestes do último rei. Pessoal, outro nome fundamental do iluminismo se chama Montesquieu. Montesquieu imaginou um estado em que os poderes seriam divididos em três: legislativo, o que faz as leis; executivo, o que executa as leis; e judiciário, o que julga as leis. Pessoal, se o poder é dividido em três, o poder não é mais absoluto. E por fim, o Sr. Adam Smith. Smith não estava muito preocupado com a política, ele estava mais preocupado com a economia. O estado perfeito para Smith era um estado que não intervinha na economia. Era um estado que deixava a economia se autorregular por meio da lei da oferta e da procura, por meio de uma mão invisível que controlaria este mercado. Pessoal, são essas as ideias que a burguesia utilizou para derrubar o antigo regime e tomar o poder na França Revolucionária. Pessoal, esses são os antecedentes da Revolução Francesa. Procura aí no link aqui embaixo, nós vamos daqui a pouco publicar uma aula sobre o processo revolucionário. Muito obrigado e é isso aí.